Olá amigos, tudo bem? Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos de reflexões no Evangelho de João. Nós vimos no primeiro vídeo que João já era bem idoso, provavelmente, quando escreveu o seu Evangelho, e as testemunhas oculares, aqueles que estiveram com Jesus, já tinham morrido, talvez João era o último, e ele queria no seu Evangelho mostrar que a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. O Evangelho de João ele é bem diferente dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e ele tem esse contexto histórico que nós acabamos de falar. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa apresentando quem é Jesus, como ele foi enviado, por que ele foi enviado, que ele é o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra de Deus que veio até nós. E ele começa a apresentar no capítulo 1 que Jesus veio para os que eram seus, o seu povo, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o recebem, recebem o poder para serem feitos filhos de Deus. E aí no capítulo 1 nós vamos ver aqui que pessoas não o receberam, mas nós vamos ver em primeiro lugar o efeito que aconteceu na vida daqueles que o receberam. Vamos ler aqui alguns versos. Em primeiro lugar, no capítulo 1 de João, eu quero ler o verso 11 então, que eu acabei de citar. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí, então, em primeiro lugar, nós encontramos João Batista como precursor de Jesus, aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele sendo primo de Jesus e ele nascendo com uma missão, a missão de preparar o caminho para o Senhor. Então ele é alguém que aceita Jesus e ele prepara o caminho para Jesus. Ao contrário do que o texto fala, que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, a maioria do seu povo. E aqui então, no capítulo 1, no verso 23, diz, João respondendo, João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está preparando o caminho para Jesus. E agora Jesus aparece diante dele e pede que ele o batize. E João Batista fica com dúvida, porque ele diz, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus afirma, isso é para ser o exemplo para todas as pessoas, que todos precisam passar pela experiência do batismo, o novo nascimento. E aí então, depois dessa experiência do batismo, João, ele vê a Jesus no contexto daquela experiência do batismo, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João 1, verso 29. Jesus então é batizado, e João Batista testifica de que Jesus era o Cordeiro de Deus, e os discípulos de João Batista também aceitam esta verdade. E aí nós encontramos no verso 37 dizendo assim, do capítulo 1 de João, os dois discípulos ouvindo dizer que ele era o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe, que buscai? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Então esses dois discípulos aceitaram a Cristo, receberam a Cristo. E o que nós lemos no verso 11? Que aqueles que o recebem, recebem também o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. E diz que um deles era André. E agora André procura o seu irmão, Simão Pedro. Ele vai primeiro em busca do seu irmão. Aqueles que recebem ao Senhor se tornam missionários. E eles vão atrás de outras pessoas. Portanto, em João 1, capítulo 41, diz assim, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou então Simão Pedro até Jesus. E Jesus então recebe Pedro também como seu seguidor. Mas o efeito de receber a Jesus como o Messias não termina aqui.
Porque agora também Felipe resolve seguir a Jesus, porque ele era também de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Provavelmente ele aceitou Jesus pelo testemunho de André e Pedro. E agora Felipe ele vai atrás de um outro amigo, Natanael. Tudo isso aqui acontecendo no capítulo 1 de João. E aí em João, capítulo 1, no verso 45, diz assim: Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. E aí então Jesus encontra Natanael e ele fala um aspecto da vida de Natanael, onde Natanael estava. Olha, você estava debaixo da figueira quando Filipe te chamou. E aí Natanael, com esse testemunho, com essa revelação ali de Jesus, ele aceita também Jesus como mestre, como Messias. E aqui nós vemos então o efeito do verbo de Deus que desce ao mundo e o efeito do resultado do capítulo do verso 11, onde diz: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o recebem, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós encontramos aqui João Batista aceitando a Jesus. Nós encontramos André aceitando Jesus. Ele chamando Pedro, eles chamando Felipe, Felipe chamando Natanael, e todos eles aceitando a Cristo e recebendo o poder para serem filhos e filhas de Deus. E você? Aceita Jesus no teu coração? Se você o aceita, você recebe também o poder de ser transformado num filho de Deus. Em tempos como esse, em tempos difíceis, em tempos de crise, não se esqueça quem você é. Você é um filho de Deus e você pode também testemunhar para outras pessoas, chamar outras pessoas para serem filhos de Deus, como fez André, como André e Pedro fizeram com Felipe e como Felipe fez com Natanael. Nesse momento eu quero orar por você, pelo seu testemunho. Mesmo que você não consiga estar com alguém presencialmente, você pode, pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, testemunhar pessoas. Você orou com alguém hoje? Você ligou para alguém que está passando por alguma dificuldade? Talvez uma pessoa idosa que esteja em casa sozinho? Faça isso e Deus vai te abençoar. Vamos orar juntos. Querido Deus, eu quero pedir que todos aqueles que estão assistindo esse vídeo sejam abençoados e que no seu coração renovem a sua entrega ao Senhor Jesus, porque todo aquele que recebe Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus e é um instrumento para levar outras pessoas para perto de Jesus. Abençoe cada um de nós e esse mundo sofredor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito.